Quem eu ainda não havia saudado, na paz do Senhor, seja cumprimentado, em nome de Jesus. Abra, por favor, a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22, versículos 60 a 62. Nós temos o costume de trazer aqui aos domingos sermões expositivos. E hoje nós temos para a nossa reflexão, alimentação espiritual, um sermão temático. Isto é, usaremos mais de um texto da palavra de Deus. Normalmente a gente usa um único texto e tenta extrair o máximo possível, mesmo eu sendo um pobre mortal pequenino que tenta, como diz o meu avô, arranhar a capa da Bíblia, mas a gente tenta ao máximo extrair o que o texto tem para nós. Mas hoje a gente tem um sermão textual. Antes da gente fazer a leitura do texto, estou vendo aqui a irmã Isabel Brandão, está de folga, é? Eita glória! Diretamente de Viana, Maranhão, fica à vontade. A convidada do irmão Alex e da irmã Doris, a irmã Raíssa, né? Fique à vontade também. E acho que é só. Os amigos e convidados da irmã Milene, os irmãos, são do Rio Grande? São? Do Rio Grande. Já fomos lá e eles estão pagando a visita, né? Então, muito obrigado aí. Deus continue abençoando os irmãos. Amém? Glória a Deus. Antoninos é de casa e a Priscila, tá bom? Leiamos o texto. O tema da nossa reflexão dessa tarde, já à noite, são os 3 tipos de arrependimento, tá? Os 3 tipos de arrependimento. Irmão Fernando e sua família também são de casa, fiquem à vontade. Vamos ler, por favor, capítulo 22, versículos 60 a 62. Eu não disse o versículo, irmão? Parece que eu folheei, né? Se eu ouvi umas folhas, pronto. Vamos ler o texto. A igreja pode ler, vamos lá. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo, 61, virando, que o galo cante. 3, 62. Como eu disse aos irmãos, nós vamos refletir sobre arrependimento. Existem 3 tipos de arrependimento na Bíblia. Irmão Paulo, que a gente pode refletir aqui nessa noite. E o primeiro arrependimento é o arrependimento no tempo. Você pode repetir comigo? O arrependimento no tempo. Essa palavra arrependimento, no Antigo Testamento, ela tem duas raízes, 2 palavras hebraicas. A primeira delas é a Naham. Naham era mais usada, comumente usada, em se tratar de um arrependimento de Deus. Calma, que o arrependimento de Deus não tem nada a ver com o arrependimento humano. O arrependimento humano tem a ver quando ele erra, obviamente, quando ele falha, e ele fica triste pela sua própria falha. Isso é um arrependimento humano. Na Bíblia, quando este Naham fala da personalidade, da persona, da pessoa de Deus, de Yahvé, e quando fala de arrependimento, não é um arrependimento de erro, de pecar, porque Deus não erra. A Bíblia diz que Deus, ele é santo, e é impossível que Deus minta, é impossível que Deus erre, é impossível que Deus peque. Mas pastor, então o que significa dizer, quando a Bíblia vai falar com este verbo Naham, sobre Deus se arrepender? O arrependimento do homem é diferente, porque o homem se arrepende porque erra. E Deus, quando se arrepende, ele muda de atitude. Vou dar um exemplo para os irmãos, olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus. Quando Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem estava pecando, Deus estava triste com o homem que estava indo distante, de mal a pior, cada vez mais. Você vai lembrar que ele escolheu um homem, Noé, a sua família, e mandou que este homem construísse uma arca. Nós temos indícios comprovados cientificamente de possivelmente muitas e muitas enchentes ao longo da história. Nós temos lugares altíssimos no planeta Terra que possuem marcas de água.
que o homem atualmente pode só pensar e dizer, em uma determinada época do mundo, houve aí uma grande enchente, e de fato ele está certo nesse contexto, mas eu creio muito bem quando a Bíblia fala que choveu, e esse período de chuva foi intenso, onde Deus estava subjugando a humanidade, castigando pelos seus pecados. E um homem com a sua família estava seguro, porque resolveu ouvir a voz de Deus e obedecer à voz do Senhor. Mas a Bíblia diz que depois que Deus viu que aquela humanidade presente, 99,9% dela, morreu, a Bíblia diz que Deus havia se arrependido de ter feito isso. Então o que é que ele fez? Ele prometeu que não mais iria destruir a terra com água. Por isso, ele colocou um arco, que algumas pessoas chamam de arco-íris. Eu nunca chamei de arco-íris. A Bíblia chama de arco do Senhor. Esse arco representa uma aliança. Toda vez que você olhar o arco do Senhor nas nuvens, Deus está dizendo que ele nunca mais irá destruir a terra como ele fez no tempo de Noé. Esse é o contexto do arrependimento divino. Como eu disse aos irmãos, consiste em mudar a atitude, não ter mais aquela e fazer uma outra atitude conforme lhe apraz. Mas nós temos shuv, uma palavra hebraica de arrependimento que é tratada na Bíblia, mas especificamente para nós, o homem. No Antigo Testamento tinha a ver com uma espécie de retorno. Então quando a Bíblia dizia, e Deus usava os profetas para falar ao seu povo que eles precisavam de shuv, de arrependimento, Deus estava dizendo que eles precisavam retornar. E o que é retornar nesse contexto? Ora, Deus já tinha entregue a lei, Deus já tinha entregue os seus preceitos, Deus já tinha dito ao homem aquilo que ele queria que ele fizesse e aquilo que ele não queria que ele fizesse. Mas diversas vezes na história de Israel, na história da sociedade, nós vemos o homem se afastando do Senhor, se afastando de Deus. O homem esquece Deus para viver a sua vida de pecado. E Deus levantou muitos profetas dizendo que eles deveriam arrepender-se. Nesse contexto, eles deveriam retornar para próximo de Deus. Mas nós temos ainda essa palavra arrependimento num contexto do Novo Testamento. E esse contexto para nós é ainda mais forte. Ele tem um significado ainda muito mais específico, pois ele não é mais apenas uma mudança de atitude num contexto divino e não tem a ver apenas com uma correção. A palavra arrependimento no Novo Testamento, ela traz a ideia de mudança de mentalidade. No Novo Testamento, arrepender-se é mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade vai trazer, por conseguinte, uma mudança de atitude. E essa mudança de atitude vai fazer alguém retornar, isto é, converter. Porque arrepender tem a ver com aquilo que você sabe que não deve ser feito, você sabe que não deve ser falado, mas por algum motivo, que nós não estamos aqui para falar sobre isso, alguém vai e faz, alguém vai e fala. E nesse contexto, há uma esperança para nós. Porque quando Deus silenciou de falar com o homem, depois de ter mandado os seus profetas, chamado de período interbíblico, durante 400 anos, do livro de Malaquias, até quando João Batista aparece no deserto, são 400 anos de silêncio de Deus, onde nenhuma voz profética teve sobre a face da terra. Até o momento em que Deus faz nascer um homem especial. E Jesus disse que nenhum homem seria maior do que ele, nascido de mulher. Todos nós sabemos que este homem é João Batista. João Batista aparece no deserto e rompe os 400 anos de silêncio de Deus falar com o homem. Meus irmãos, 400 anos que o homem não ouviu a voz de Deus, porque Deus, entre aspas, cansou de falar com o homem e o homem não quis ouvir. Deus cansou de buscar o homem e o homem não quis Deus. Onde Deus cansou de se revelar de muitas formas, de fazer milagres extraordinários, fazer cair pão do céu, que é o maná, fazer cair carne do céu, que foram as codornizes, fazer um mar vermelho se abrir, cuidar de um povo no deserto, e muitos e outros e tantos sinais, mas mesmo assim os sinais não foram suficientes, porque esse povo não queria servir a Deus. Isso serve para nos levar à reflexão, irmão Lourdes, que quem busca sinais em nossos tempos, apenas os sinais, está incorrendo num erro gravíssimo, porque os sinais, eles não transformam a vida de ninguém. Os sinais não vão mudar a vida de ninguém. Os sinais não te deixam mais crentes. Os sinais não vão te deixar mais firmes na fé.
Deus opera sinais, e você crê que Deus realiza sinais, e você glorifica a Deus que faz sinais, e você continua a servir a Deus pelos sinais que Ele faz, mas nunca os sinais pelos sinais, nunca a profecia pela profecia, nunca a provisão por conta da provisão, nunca a cura por conta da enfermidade, mas o Deus que tem poder sobre a enfermidade, o Deus que tem poder sobre a minha adversidade, o Deus que tem poder para realizar milagres, o Deus que faz milagres naquilo que eu preciso. Nós não podemos servir os milagres, nós não podemos servir os sinais, nós não ficamos joelhos e não ficamos atônitos, que maravilha, não. Nós ficamos de joelhos e nos prostramos diante de um Deus que é todo poderoso e que nessa noite nos trouxe aqui para ouvir a sua palavra. Nesse contexto, onde os 400 anos de silêncio são rompidos, qual é a mensagem de João Batista para a multidão? Qual é a mensagem de João Batista para o povo? Era a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado, ou está chegando, outras versões dizem, o reino de Deus a vós. Esse foi o silêncio rompido. A mensagem que rompeu o silêncio dos 400 anos de Deus. Qual é? E em João Batista se encerrou o ministério profético. 400 anos de silêncio de Deus que são rompidos. Qual a mensagem? Arrependimento. Já se passam mais de 2000 anos do cristianismo sobre a terra. E essa mensagem, ela não mudou. Por mais que alguém queira trazer um temazinho mais bacana, talvez trazer algumas palavrinhas mais amenas, ou dar uma repaginada em alguma coisa, ou trazer um novo tratamento a um evangelho, ou melhor, como diz o apóstolo Paulo, um outro evangelho, meu irmão, a essência do evangelho não pode mudar. E qual é a essência do evangelho, pastor Tarsis? A essência do evangelho está nesta palavra chamada arrependimento. Aí alguém pode pensar assim, eu saí lá da minha casa, deixei o conforto do meu lar. Sim, deixamos os nossos lares e as nossas casas para sermos alimentados por Deus. E o que é que Deus quer de nós? Deus pode te abençoar, Deus pode te curar, Deus pode abrir a porta, Deus pode renovar, Deus pode te mostrar, Deus pode te dar um sonho, Deus pode falar contigo. Mas a mensagem central e a vontade de Deus para o homem que tem uma natureza pecaminosa é arrependimento. Não adianta algum pastor ficar com medo de pregar sobre arrependimento. Tem gente que tem medo de perder dizimistas e ofertantes, porque a mensagem do arrependimento não é uma mensagem convidativa. A mensagem de arrependimento é uma mensagem que vem nos confrontar. E aí, você está bem mesmo com Deus, como você pensa? Ou você está bem mesmo com Deus como você posta? Ou você está bem mesmo como você diz que está bem com Deus? A mensagem de arrependimento, ela vem para rasgar o nosso coração na presença de Deus e dizer, eu sou pecador, eu estou pecador, porque em breve, em nome de Jesus, nós teremos um corpo transformado. Em breve nós seremos arrebatados. Em breve nós teremos uma nova natureza. E essa sim, não será mais pecaminosa. Mas meu irmão, enquanto essa natureza não chegar, existe essa aqui, natureza pecaminosa. Existe carne, um negócio que a gente chama de carne. Existe um negócio chamado tendência. E se nós não vigiarmos, nós podemos entristecer a Deus. E essa tristeza pode nos custar muito, muitíssimo caro. A mensagem do arrependimento pode não convidar, mas a mensagem do arrependimento é a porta da salvação. É impossível alguém alcançar a salvação em Jesus sem arrepender, sem converter, sem mudar a mentalidade. E eu disse aos irmãos no primeiro tópico dessa mensagem que existe o arrependimento no tempo, e o apóstolo Pedro é esse homem. Todos nós sabemos que ele viveu com Cristo Jesus, que ele esteve junto com os apóstolos, que ele era uma pessoa ativa, que na maioria dos diálogos em que Jesus tem com os apóstolos, aparece alguma frase do apóstolo Pedro. Há muitos versículos que nós vemos que ele era um homem que tinha um grande poder de liderança. O apóstolo Pedro se destacava entre os apóstolos. Mas tem um negócio, Pedro ainda não tinha se arrependido. Pedro andava com Jesus, Pedro estava com Jesus, Pedro dormia com Jesus, Pedro acordava com Jesus, Pedro comia com Jesus, Pedro estava com Jesus, mas Pedro não estava arrependido. Pedro não tinha passado pelo processo de regeneração, Pedro não tinha nascido de novo, mas ele teve essa experiência da forma mais amarga possível.
Quando Jesus disse: olha, vocês irão me trair, irão me deixar, Pedro foi dizer: não, Senhor, ninguém vai fazer isso com o Senhor. Não, Senhor, estou parafraseando, é óbvio. Se alguém vier aqui lutar para prender o Senhor, eu vou entrar no circuito e vou fazer a minha parte. E ele tentou, né? Mas Jesus disse para ele: não, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes tu me negarás. Jesus não disse que o galo iria cantar 3 vezes. Jesus disse que antes que o galo cante, 3 vezes você, Pedro, vai me negar. Pedro achou que Jesus estivesse enganado. Meu irmão, Jesus nunca se engana. Jesus te conhece por dentro, por fora. Jesus conhece os teus acertos e também conhece os nossos erros. Jesus conhece aquilo que nós somos fortes e aquilo que nós somos fracos. O que cabe a nós é pedir a misericórdia e a ajuda dele para que possamos vencer as dificuldades e os desafios que nós, enquanto pecadores, nós temos. Enquanto temos uma natureza pecaminosa, que é diferente de viver na prática do pecado. Natureza pecaminosa todos nós temos, mas está na prática do pecado só aquele que não quer agradar e fazer a vontade de Deus. Bem, Pedro achava que Jesus poderia estar errado, equivocadíssimo, mas foi o que aconteceu. 3 vezes Pedro negou a Jesus e na última vez Jesus estava perto para ver. Pois automaticamente quando disseram: tu parece muito com ele, Pedro diz o quê? Amigo, eu não sei do que você está falando. E foi o texto que nós lemos. Ele olha para Cristo e apenas olha para Cristo. E eu já vi vários pastores, vários teólogos dizendo, inclusive Charles Spurgeon, que deve ter sido o olhar mais duro que Pedro recebeu em toda a sua vida. Ser pego no ato, traindo o Senhor, dizendo que não o conhecia, de que não sabia quem era ele. Mesmo sabendo Pedro que tinha vivido com Jesus intensamente os últimos 3 anos e 6 meses de sua vida. E nesse momento, Jesus olha no fundo dos olhos de Pedro. E Jesus poderia nesse momento falar algo ofensivamente ou defensivamente. Mas Jesus não disse absolutamente nada. O seu rosto desfigurado, o seu rosto ferido e ensanguentado, apenas olhou para o apóstolo Pedro. É aqui que Pedro tem uma experiência com Cristo diferente. Deixa eu dizer para você, você pode nascer num lar cristão, você pode ter nascido, seu pai ser evangélico, sua mãe, seu avô, sua avó, mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa ter a tua experiência com Deus. Você pode ter sido educado de berço, você pode vir para a igreja desde pequenininho, mas você precisa passar pelo processo de regeneração. Você precisa passar por uma rua chamada arrependimento. E o final dessa rua leva até a presença de Deus. Não há outro caminho para alguém se aproximar de Deus, se não for um pecador dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu estou arrependido e eu quero mudar. É esta rua que nos pavimenta até os braços do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus colocou alguma pessoa para estar com você nesse trabalho. Se você tem intimidade com ela, vira para ela e diz assim para ela: por favor, em nome de Jesus. Diga a ela: por favor, em nome de Jesus. Você precisa andar na rua chamado arrependimento. Pode dizer assim para ela: por favor, olhe para a Bíblia. Diga para ela: olhe para a Bíblia. A mensagem de Deus é: arrependa-se. No tempo. Porque Pedro, quando nós lemos, ele chora amargamente. Irmãos, eu não tenho coragem de me imaginar na pele do apóstolo Pedro. Eu não consigo imaginar eu traindo Jesus, eu falhando com Jesus, e ele pessoalmente olhar no fundo dos meus olhos, sem me dizer absolutamente nada. E quer que eu te diga uma coisa? Dói mais quando Deus não fala nada. Se Deus não te exortar, abre o olho. Se Deus não te alertar, fica de antena afinada. Porque quando Deus não fala,
é porque alguma coisa está muitíssimo errada. Porque Deus é Deus de relacionamento desde o Éden. E Ele continua sendo um Deus que busca se apresentar e revelar-se aos seus. Eu não consigo, sabe por que eu não consigo me colocar no lugar do apóstolo Pedro? Porque eu não quero imaginar a cena de Jesus olhar no fundo dos meus olhos, sabendo que eu pequei, e Ele não me escrachar, e Ele não pegar no meu pescoço e não tirar a minha própria vida, porque é o que um pecador merece, morrer. Mas foi isso que Jesus fez e falou. Jesus não disse absolutamente nada. Doeu demais. Pois diz a Bíblia, Pedro saiu e chorou amargamente. Você leu. Eu imagino as lágrimas de Pedro. Eu imagino Pedro compulsoriamente chorando, não conseguindo voltar no tempo. Porque se ele pudesse voltar no tempo, depois de ter experimentado um choro amargo, ele não negaria Jesus. Se ele pudesse voltar no tempo, ele não iria repetir o erro. Então Pedro apenas chora amargamente. Mas Pedro, ele passa pela rua chamada arrependimento. Capítulo de número 3, você vai ver. Pode projetar para nós. O apóstolo Pedro e João estavam indo para o templo orar. E lá na porta do templo, um homem que é coxo está pedindo uma esmola. A palavra de Deus diz que Pedro e João disseram: olhe para nós. E a Bíblia diz que aquele homem olha pensando que eles iriam dar a ele uma esmola, um trocado. E aquele homem ouve Pedro e João dizerem: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Pegaram na mão dele e o ajudaram a ficar de pé. E aquele homem que era coxo, que tinha os seus pés em uma deficiência, automaticamente fica em pé, começa a pular e dá glória a Deus. Aí você pode dizer: pastor, então você está me dizendo que o que confirma o arrependimento de alguém são os sinais que ela podem fazer? Não, de maneira nenhuma. Abra aí no versículo 19, ou projeta para nós o 19 de Atos 3. O que é que diz a palavra do Senhor? Qual é a mensagem de Pedro? As pessoas estavam olhando para eles, dizendo assim, pensando assim: esses homens fazem sinais extraordinários e poderosos. Esses homens são muito poderosos, têm um poder extraordinário. Mas o que é que Pedro diz para eles? Versículo de número 19 do capítulo 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É como se Pedro estivesse dizendo assim: eu passei por esse processo, e eu sei que o caminho da comunhão com Deus passa pelo arrependimento. Pedro não era hipócrita, Pedro era um homem cheio da presença de Deus, já havia se convertido de fato e de verdade, e agora estava e passava a ser também um dos perseguidos pela palavra de Deus. Pedro poderia ficar com medo, mas o que é que ele diz? Arrependei-vos. Enquanto é tempo, irmãos, é tempo de arrepender, para corrigir algo que foi dito, para corrigir algo que foi feito. Se você sabe que algo precisa ser ajustado, ou talvez reajustado, ou pré-ajustado, é importante que seja feito com brevidade, porque enquanto nós estivermos vivos, nós temos tempo para arrependimento e mudança de atitude. Mas vem um momento onde isso não será possível. Mas nós vamos para o segundo tópico da lição e o segundo texto, por favor. Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 23, versículos 39 a 43. Lucas, capítulo de número 23, versículos 39 a 43. Eu disse que são 3 tópicos sobre os 3 tipos de arrependimento. E eu já falei sobre o arrependimento no tempo. E agora eu vou falar sobre o arrependimento quase fora de tempo. Pastor, que arrependimento quase fora de tempo é esse? Nós vemos que um dos malfeitores estavam pendurados, blasfemando contra Cristo Jesus crucificado também. Diz a palavra de Deus que Jesus foi crucificado
entre dois malfeitores. E um deles, no versículo 39, ele já começa a desdenhar, ele começa a blasfemar. No versículo de número 39, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Vamos para o 40, por favor. Respondeu, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu não ainda temes a Deus, estando tu nessa mesma condenação? Próximo, por favor. Nós, na verdade, com justiça, observe, ele já faz um apanhado da sua vida, ele está prestes a morrer. Um não está nem aí para o arrependimento. O outro já começa a perceber que ele perdeu a sua vida, porque viveu dissolutamente para si mesmo e não para agradar a Deus. E existem pessoas que acham, irmãos, que elas são verdadeiramente livres, porque elas fazem aquilo que elas querem. Meu irmão, quando o ser humano passa a fazer só aquilo que ele quer, ele vira escravo daquilo que ele faz. Quando o ser humano acha que ele tem liberdade para beber todas, para fumar todas, para fazer todas, essa liberdade, na verdade, está gerando nele uma escravidão. Está gerando nele uma prisão. Porque aquilo que poderia parecer recreativo, que poderia ser para um momento legal, passa a ser um momento de total dependência. E às vezes isso vem desmoronando e destruindo e acabando e matando e sofrendo, sofrimento. Tudo porque alguém achou que a liberdade verdadeira é fazer aquilo que quer. Então nós vemos que um homem que está à beira da morte, mas ele não consegue se arrepender. Eu já fui chamado por pessoas para orar por alguém na beira da morte. E eu já orei por pessoas que decidiram-se para Cristo à beira da morte. Mas eu também já fui chamado para orar e pessoas, mesmo estando à morte, disseram, eu não quero que o senhor ore. Muito obrigado, pastor, por o senhor ter vindo aqui, mas eu vou morrer mesmo, eu não acredito nisso ou aquilo, e eu estou até com vergonha, não quero que o senhor fique aí, não estou sendo mal educado, mas eu não creio e tal, não importa, não interessa, e é de fato. E às vezes eu fico pensando, senhor, como é que alguém que sabe que vai morrer, se o evangelho fosse uma mentira, o que é que ele iria perder? Mas o evangelho, que eu não estou falando da igreja evangélica Assembleia de Deus, estou falando da palavra. Se o evangelho for verdadeiro, o que custaria para esse homem acertar? O que custaria para ele experimentar? O que custaria para ele aceitar? O que custaria para ele se entregar? O que custaria para ele se arrepender? É porque não quer se arrepender. É porque não quer se entregar. É porque o seu orgulho do coração o torna cego. E esta cegueira o impede de se aproximar-se de Deus. Está aqui, um homem está completamente cheio de si e blasfema de Deus. E nós temos também um que está completamente arrependido. E parece que ele vai se arrepender fora do tempo. Melhor, quase fora do tempo. Vamos para o versículo 42, por favor. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando... Pode ler, por favor? Quando... Esse homem, a única coisa que ele pediu para Jesus, Senhor, eu quero estar na sua mente. Eu só quero que eu seja para o Senhor uma mera lembrança. Mas, meu irmão, eu amo quando a palavra do Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu amo a palavra de Deus quando Deus diz assim, os teus caminhos, os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Vamos lá para o versículo de número 43, quando Jesus disse, em verdade te digo que hoje tu não vai estar na minha mente. Hoje tu não vai estar no meu coração. Hoje tu vai ser a minha companhia. Nós vamos entrar juntos no paraíso. Jesus é a porta da salvação e da graça. Não interessa quando. Alguém pode dizer assim, eu não concordo, eu não acho. Não tem como um homem desse se salvar. Ele vem da criminalidade, fez isso, aquilo, meu irmão. Se um pecador tem consciência do seu pecado e ele se arrepende e ele tem um encontro com Cristo, pois instantaneamente ele está perdoado. Aleluia, glória a Jesus. Nós vamos encerrar o culto, irmãos, hoje um pouquinho mais cedo, que a gente precisa ensaiar para cantar amanhã no Templo Central. Mas nós vemos um homem que estava quase fora de tempo, mas na curva final da sua vida, nos últimos segundos, experimentou a graça maravilhosa de Deus. Talvez você pode dizer, eu sou velho demais para me entregar. Já tem gente que diz, eu sou novo demais para me entregar. E eu te digo para ti que o tempo de se entregar não é amanhã. Não faça um projeto a longo prazo. Faça um projeto de curto prazo.
E esse curto é tão curto que ele é curtíssimo e se chama hoje. Hoje é o melhor dia para você se entregar. Hoje é o melhor dia para você voltar. Hoje é o melhor dia para você se arrepender. Hoje é o melhor dia para você perceber e reconhecer: eu preciso de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Senhor. Eu não quero mais viver para mim. Viver para mim não me deu nada certo. Viver para mim só me deu muitos prejuízos. E eu não estou falando de dinheiro. Viver para mim só me colocou no calabouço, no fundo do poço. Mas eu digo para você, na hora, no momento em que você abdicar do teu próprio eu, arrepender dos teus pecados, confessar e se aproximar do Senhor, você vai começar a viver uma vida de renúncia, que não é uma vida fácil, eu vou logo te dizer, mas eu digo também, é a melhor vida que nós podemos ter, porque nós já declaramos guerra contra a nossa carne, porque nós já declaramos guerra contra as hostes da maldade, porque nós já declaramos guerra contra o inferno, contra as potestades, mas nós não vamos esquecer que melhor do que declarar guerra é quem está conosco na batalha. Jesus está conosco na batalha. O Deus que não perde luta está conosco para nos ajudar. Aí alguém pode pensar assim: ah, mas eu não consigo. Meu irmão, quem foi que disse que alguém consegue? Nós não conseguimos por nós mesmos. Nós viemos, fazemos a nossa parte, nós tentamos, e a boa mão de Deus vai nos ajudando. À medida que eu vou dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não consigo sem Ti. Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Quanto mais sincero eu sou, mais eu esvazio de mim. E quanto mais estou vazio de mim, mais tem espaço para Deus me encher da sua presença. Eu estou dizendo para você, no nome de Jesus, que essa é a porta que nós temos que entrar e não temos que sair nunca. Não podemos acostumar-nos com o pecado, não podemos gostar de estar no pecado. Nós temos que estar em constante arrependimento, se preciso for. E muito especialmente quem nunca se entregou. Esse homem, eu não sei o que ele viveu, eu não sei por onde ele andou, mas ele tinha consciência que tinha feito algo errado. Ele tinha consciência de que ele era um pecador. E ele tinha consciência de quem era Jesus. Irmão, quem perdoa é Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. É Ele que pode te perdoar. É Ele que pode te transformar. É Ele que pode trocar as tuas vestes espirituais. É Cristo Jesus. Ele olha para Cristo, percebe que ele tem uma oportunidade, e ele não faz uso da oportunidade para desdenhar, para blasfemar, para xingar. Não. Ele pede: eu só quero ser uma lembrança na tua mente. Mas o Senhor transformou a lembrança em uma companhia extraordinária. Você já imaginou, irmãos, do que é você estar numa cruz pendurado, prestes a morrer, dizendo: eu vou morrer e eu mereço estar aqui, mereço ser crucificado. E de repente, após ser crucificado, você desperta em um paraíso com o Senhor Jesus. Você já parou para imaginar o que alguém que iria descer à sepultura, a morte eterna, distante de Deus para todo sempre, e de repente tem um encontro com o meigo nazareno, Jesus o Salvador, aquele que ama de verdade, que não te julga, que não pergunta o que foi que tu fez, que não quer te expor, que não quer te envergonhar. Ele quer te perdoar, Ele quer te transformar, Ele quer te libertar. Olhe para a palavra do Senhor. Mas eu preciso encerrar com o terceiro e último texto, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículos 19 a 31. O terceiro e último tópico da nossa ministração, o terceiro e último tipo de arrependimento, é o arrependimento tardio. Por favor, Lucas capítulo de número 16, versículos 19 a 31. A palavra do Senhor vai contar essa parábola. Jesus conta essa parábola de um homem rico e de um homem pobre, chamado Lázaro. E diz a Bíblia que este homem pobre pedia na porta deste homem rico. Você pode ler depois na sua casa essa história, ela é muitíssimo interessante. A Bíblia não fala o motivo, mas seja qual for, ambos os homens morreram. E tudo indica que no mesmo tempo, não sabemos de quê, pode ter sido uma doença, não obsta, é um detalhe da história. E essa história nos mostra que aquele homem que estava no lugar de tormento, a Bíblia diz que os anjos do Senhor pegaram o homem pobre Lázaro e levaram para o seio de Abraão. E o rico foi sepultado. A Bíblia diz apenas isso, no sinal de que certamente o anjo do Senhor, os anjos do Senhor vão buscar aqueles que pertencem a Deus quando os seus olhos ou quando a sua luz se apaga. É o que o texto nos mostra. E a Bíblia nos diz que depois que esse homem rico está lá no lugar de tormento, de longe ele vê Abraão. Quem conta a parábola é Jesus.
e ele pede para que o Lázaro, Senhor, pai Abraão, que este homem aí do seu lado traga uma gotícula só de água para refrescar a minha língua. Meus irmãos, se você baixar um aplicativo de Bíblia no seu celular, se você não tem, e se você for lá na barra de pesquisa e você digitar a palavra inferno, você vai ver que a maior parte e esmagadora quantidade, quem fala mais do inferno é o Senhor Jesus. Não são os apóstolos, não são discípulos. Quem mais vai falar do inferno é Jesus Cristo de Nazaré, porque o inferno não é uma ficção, o inferno é real. Olhe para o texto para nós entendermos e irmos para a parte final deste sermão dominical. A palavra nos diz que Abraão diz a ele, amigo, claro que não fala amigo, estou parafraseando, por favor. Amigo, nós não podemos fazer isso. Há um abismo entre nós, de sorte que nós que estamos aqui não podemos ir para aí. E vocês que estão aí não podem vir para cá. Observem que há uma sentença. Observem que há uma impossibilidade de mover-se esses mundos. E estamos falando de algo estritamente espiritual. A palavra do Senhor nos vai mostrar que aquele homem diz assim: pois eu peço que ele vá até a casa dos meus irmãos, do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que eles venham para cá. Observe que há naquele homem um arrependimento de fato e de verdade. Porque, irmão, se tem uma coisa que existe no inferno e que falta na terra, é arrependimento verdadeiro. Porque no inferno ninguém brinca de se arrepender. Porque no lugar de tormento ninguém brinca de se arrepender. Vocês me conhecem, nós estamos aqui pela graça de Deus há quase 8 anos ministrando a palavra. Eu pouquíssimo falo sobre o inferno. Eu falo mais de Jesus e do seu amor. Mas não falar não significa dizer que ele não existe. Então a gente precisa também falar sobre isso. A gente não quer que ninguém se converta, se entregue, se arrependa porque existe o inferno, não. A gente tem que se arrepender porque o amor de Jesus nos alcança e a graça nos abre uma porta extraordinária que o inferno não pode abrir. O inferno é apenas uma consequência de quem não entrar pela porta da graça. O inferno será uma consequência onde Deus não estará lá com amor. Sim, a coisa mais linda do céu é a presença de Deus. E a coisa mais terrível do inferno é a presença de Deus. Porque no céu Deus está com amor. E no inferno a presença de Deus está como justiça. E Deus não é injusto. E o que diz na palavra irá se cumprir cabalmente. Se você for abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, ainda no versículo de número 13, e no capítulo de número 13, no versículo de número 5, você vai ver Jesus comentando com aqueles homens. Você vai ver, Lucas, por favor, Lucas capítulo 13, versículo 5. Você vai ver que Jesus vai falar sobre o inferno mais uma vez, falando sobre a possibilidade de perecer. Parece que eu anotei errado, não é Atos, é Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 5. Você vai ver Jesus falando que, olha, se vocês acham que o inferno pode não existir, estou parafraseando, Jesus vai falar, a mensagem é também de arrependimento. Não vos digo antes, se não vos arrependestes, de igual modo perecereis. Então, quem não arrepender-se dos seus pecados, irá também perecer. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Diz a palavra de Deus que o pai Abraão responde àquele homem rico dizendo, olha, se os seus irmãos, a sua família, tem os profetas e a lei, se eles não acreditarem na lei nem nos profetas, não irão acreditar se um morto voltar para pregar a eles. A mensagem que nos mostra para nós é que o arrependimento tem tempo. E tem gente que vai querer se arrepender, que é o último tópico, de uma forma tardia. Isto é, onde não vai mais fazer sentido nenhum se arrepender. Onde essa mesma porta da graça que está aberta no momento, uma hora ela vai se fechar e não vai adiantar dizer que mamãe ora por mim, papai ora por mim. Eu jejuava, ou eu pregava, ou eu era pastor, ou eu era discipulador, eu era dirigente de círculo de oração, eu era professor de escola bíblica dominical. Não. Vai chegar um momento onde o arrependimento não vai fazer diferença, a não ser trazer dor sentimental, amargar
na boca, nos lábios daquele que não soube esperar, melhor, arrepender-se no tempo de Deus. Repito para nós finalizarmos esta mensagem: o arrependimento é uma das necessidades do nosso tempo, pois a palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não é de todos, o amor de muitos se esfriará. E o amor de muitos está esfriando porque a iniquidade está prevalecendo, onde o pecado está sendo normalizado, onde não tem problema, pode continuar, não há dificuldade nenhuma. Não, meu irmão, eu não estou dizendo que o cristão tem que ser incaível, impecável. Não, nós vamos falhar, nós vamos pecar. E a gente pede a misericórdia de Deus, é para que os nossos pecados não nos afastem, que nós precisamos nos arrepender no tempo, que nós possamos ter oportunidade de corrigir aquilo que nós falhamos, para que a presença de Deus não saia de nós. Foi o que Davi disse quando estava arrependido de ter pecado no Salmo 51. E foi que Davi disse? Davi disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas lá na metade do Salmo 51, ele vai dizer: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. É a coisa mais amarga do pecado, é saber que a presença de Deus se vai e o homem fica entregue a si mesmo. E a melhor coisa que nós podemos ter é esvaziar-se de nós, para que o Senhor nos encha da sua presença, para que sejamos direcionados, para que sejamos dirigidos pelo Senhor e pela sua palavra. Fique de pé, por favor. Esta é a mensagem de Deus para os nossos corações. É a mensagem de arrependimento. Por favor, feche os teus olhos.